logo logo as coisas vão voltar ao normal e a igreja vai estar lotada como era antes. Amém? Vamos colocar de pé para estar orando, para estar dando início a esse culto. Oremos. Papai do céu, somos gratos a Ti, meu Senhor, por esse momento de estarmos aqui em Tua casa, meu Pai. Deus, vem de conta conosco, trabalha aqui nesse momento em nossas vidas, meu Pai. Deus, aqueles que estão por vir até Tua casa, o Senhor possa guardar do mal, meu Deus. Pai, fala conosco, fala no nosso coração, que nessa noite, meu Pai, nós possamos deixar nossas preocupações lá fora, aquilo que nos aflige, meu Pai, que possamos deixar ali fora, meu Pai, que possamos entrar aqui dentro, meu Pai, com a mente focada no Senhor, meu Deus. Pai, trabalha nessa noite, que possamos dar o nosso melhor para Ti. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tenha feito, por nos guardar, nos livrar de todo o mal, meu Pai, na ida do nosso trabalho, para a escola, para nossos estudos, meu Pai. Capacite-nos, meu Pai, para que possamos ter uma noite aqui privilegiada sob Tua presença, Deus. Continua conosco, nós te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. E amém, Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, graças a Deus por estarmos aqui nesta noite na casa do Senhor Jesus, porque o Senhor é bom, como nos diz a sua palavra. Eu gostaria de ler esse salmo aqui juntamente com a igreja, o Salmo 24, que fala a vinda do Rei da Glória. Ao Senhor pertencem a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes e estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai vós, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor, poderoso na batalha. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai vós, ó portas eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia, Jesus. E nesta noite nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor Jesus, para adorar este Deus. Quando faz essa pergunta, quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. É esse o Deus que nós servimos, que nós adoramos, que nós exaltamos, que nós glorificamos. O Deus que não nos deixa, mas está sempre conosco. Não importa qual a situação que nós passamos, mas o Senhor está conosco. E nessa noite nós vamos louvar o Senhor Jesus com um corinho que fala: Jesus, em tua presença. Gostaria que toda a igreja, mesmo com essa máscara, mas toda a igreja louvasse ao Senhor, que, como diz a palavra do Senhor, né, que ninguém, quem nos impedirá, né, de louvar o Senhor? Ninguém nos impedirá. Quem nos afastará do amor do Senhor? Ninguém pode nos afastar, ninguém pode nos impedir de adorar o Senhor. Então não vai ser uma máscara, não vai ser nada. Nós vamos adorar o nome do Senhor Jesus.
Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tu amaste, trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tu amaste, trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tu amaste, trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tu amaste, trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E graças a Deus que aquilo que nos impedia de nos apresentar diante de Deus, aquilo que nos impedia de nos derramar, nos prostrar diante do Senhor, como diz a palavra de Deus, o véu foi rasgado, né? No momento que Jesus entrega a sua vida na cruz do Calvário por nós, ali houve, meu amado irmão, minha irmã, algo inesperado ali, talvez pelo inimigo, porque ninguém queria morrer na cruz, principalmente pelo um povo que não dava a mínima importância para o nosso Deus. E no momento que Jesus morre ali na cruz, aquele momento que você, eu, não poderia se encontrar ali, se prostrar diante do Senhor Jesus, mas alguém tinha que fazer isso por você. E pela misericórdia de Deus, o Senhor Jesus morreu na cruz e nos deu um livre-arbítrio de se encontrar com Ele, de falar com Ele, de pedir perdão pelos seus pecados, de dizer para Ele o quanto você o ama. E nesta noite nós estamos aqui para isso,
porque o véu que separava já não separa mais. Nós podemos nos prostrar diante do Senhor, e nesta noite o Senhor tem nos dado essa oportunidade para nós nos prostrarmos, nos derramarmos diante dele. Aleluia, Jesus. Nós vamos louvar o Senhor com o hino da harpa, que vai ser o 124. Adorai o Rei do Universo, terra e céu, cantai o seu louvor. Todo ser nu, grande mar submerso, louve ao dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador. Deus. Eu acho que eu esqueci uma estrofe ainda aqui. Mas tá tranquilo então.
Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és, ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Aleluia. Se nessa noite você tem um único Deus, um único Salvador, e que você sabe que não há outro igual a Ele, vamos cantar junto nesta noite. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse mundo.
nesta noite você pode sentir a presença do Espírito Santo, porque Ele quer fazer morada em nossos corações. Às vezes quando nós falamos que Deus, aleluia, vai fazer grandes coisas neste lugar, amado, Deus não vai fazer, né, diante dessas paredes, mas é nos nossos corações. Aleluia, Jesus. Se você quer que Jesus faça grandes coisas no seu coração, louve ao Senhor, clame ao Senhor Jesus, pois Ele está aqui para fazer grandes coisas na tua vida, nas nossas vidas. A Bíblia nos fala que no dia de Pentecoste estavam todos reunidos em um só lugar, em um só objetivo, quando de repente veio aquele som e muitos ali foram batizados, transformados e cheios do Espírito Santo de Deus. O Senhor nos escolheu nesta noite para estarmos aqui, para ser cheio da presença dEle. E nesta noite que nós venhamos pedir ao Senhor para que Ele venha fazer grandes coisas neste lugar, que Ele venha fazer grandes coisas em nossos corações, em nossas mentes. Aleluia, Jesus. Que o Senhor Jesus nos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir comigo, primeiramente em Êxodo 3, versículo número 17. Amém? E aqui, o Senhor nosso Deus está fazendo uma promessa ao povo de Israel. Portanto, eu disse: far-vos-ei subir da aflição do Egito, à terra do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. No versículo 19: eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. E mais à frente, no capítulo 14, versículo número 3 em diante. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim.
Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que nos não sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios viam atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Amém? Até aqui. Irmãos, eu sempre falo para minha sogra, que está bem ali, falo: nossa, mas que povo difícil, né? Esse povo de Israel, o povinho. E aí minha sogra uma vez pegou e falou para mim: Júlia, nós somos assim. Nós somos dessa maneira. E aqui eu vejo um povo que recebeu uma promessa, que iria para um lugar de vitória, um lugar de bênção, um lugar que manava leite e mel, e isso não foi ninguém que falou, foi Deus que prometeu a eles. E aí lá no meio do caminho, eles presenciaram vários sinais de que Deus estava com eles. O Senhor mostrou, o Senhor fez coisas grandiosas. E mesmo assim, diante de uma situação complicada, eles decidiram e preferiram voltar à escravidão do que crer. E quantas vezes nós estamos diante de algo difícil, de algo que exige de nós um pouco mais de fé, algo que exige de nós ficarmos quietos e calados, e nós preferimos voltarmos à escravidão. A escravidão do pecado, a escravidão da murmuração, a escravidão da mentira. E é isso que Deus tem para nós? Nós queremos ver algo grandioso, mas não queremos crer. Nós não queremos passar pelo deserto, não. Nós não queremos ver uma situação difícil. Nós precisamos crer. Nós precisamos nos calar. Nós precisamos acreditar que o Senhor tem algo grandioso e que Ele vai cumprir. Se Deus te prometeu algo, Ele vai fazer. E não adianta Faraó se levantar, não adianta o inimigo se levantar, o Senhor vai cumprir. A palavra do Senhor não é lançada à toa, gente. Através da palavra de Deus, todo o universo foi criado. Você acha que Ele vai ficar falando aqui e acolá sem ter fundamento? O Senhor, Ele é fiel e Ele cumpre aquilo que promete. E nós não temos o direito de duvidar em momento nenhum. Nós não temos o direito de querer retroceder. Nós não podemos retroceder. Daqui
é para frente. Daqui é para o céu, daqui para coisas grandiosas que o Senhor vai fazer nessa terra. E através da nossa vida, que o nome dele seja glorificado. Amém? Era só isso que eu queria deixar para os irmãos nessa noite. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Glória a Deus pela presença de todos vocês aqui. Eu quero fazer menção de alguns visitantes e alguns recados para a igreja. Acho que não tem nem 2 semanas que eu falei no domingo de manhã sobre quebrar as paredes da igreja, né? Glória a Deus pela vida do nosso pastor, amém? Algumas pessoas estão nos visitando e eu quero, em nome de toda a igreja, dar boas-vindas a cada uma delas. Amanda, tá bem ali, amém? Não. Se fecha, Amanda. É a outra. Se fecha, tá? Fica aí. Amanda, Deus abençoe. Vou falar só por falar mesmo. O Marcos, né? O Marcos já passou da 4ª visita, não é isso? Ele já sabe. Amanda, que é o seguinte, visitou 3 vezes, já fica, tá bom? Nice, mãe da Amanda, agora, amém? Deus abençoe, querida. Seja bem-vinda. Thaís, Wellington e Thalia, amém? Deus abençoe. Que bom que vocês estão aqui, amém? Daiane e Juninho, amém? Convidados da Júlia, isso? Amém? Lucas, filho lá aqui dessa casa, que bom ver você aqui, Lucas, feliz demais por você aqui. Jean e Angélica, irmãos da Júlia. É o seguinte, tem as observações aqui, ó. Fulano, amigo do Caio, fulano, amiga da Júlia, fulano, irmão do Caio. Não, igreja desperta, vamos começar a trazer visitante, porque só dá Caio e Júlia aqui, entendeu? Quer ver? Olha só, Jean e Angélica, irmão e cunhado da Júlia. Próximo, pastor Júnior e Josi, pais do Caio. Meu Deus do céu, gente. Amanda e o Marcos, convidados da Júlia e do Caio. A Laiane, não, viu? Já deu, vamos convidar esse povo para vir para a igreja, amém? Vocês que nos visitam, muito obrigado pela presença de vocês. Em outros tempos, eu pediria que as pessoas lhe abraçassem. Em outros tempos, hoje não podemos, mas se sinta abraçado por todos nós, amém? E como sempre eu gosto de quebrar protocolo, eu quero pedir que o pastor prepare uma saudação enquanto eu dou um outro recado aqui, amém? Qual pastor? Pai do Caio, amém? Já vai preparando o microfone para ele aí. Meus irmãos, nós temos aqui alguns pedidos de oração e aí eu quero pedir que o pastor, quando terminar a saudação dele, faça a sua oração, amém? Pastor Reginaldo, amém? Tá bem, tá em casa, mas devido a que nós estamos a semana toda aqui na reforma da igreja, mais uma das muitas reformas da igreja, ele optou por ficar em casa hoje porque teve contato com alguém Covid positivo, tá certo? Pastor Raimundo também não está se sentindo bem, não é isso, pastora? Está em casa, vamos orar pelo pastor Raimundo. Irmã Francidalva também pediu oração. O Misael, que também aqui do nosso convívio, testou positivo para o Covid. Carminha, tia da Letícia, e o Igor também testaram positivo. Então, nós vamos orar por essas pessoas e se alguém aí no Facebook deixou algum pedido, depois alguém me passa para que nós possamos orar pelos nossos irmãos. Amém?
Sandra, isso, exatamente, pela Sandra também, tá bom? E no final da mensagem, lá no final do culto, nós vamos orar pelas avós da igreja, porque hoje é o dia das avós, do avô, da avó, quem é avó, hoje é o seu dia, parabéns, e no final do culto nós vamos estar orando por vocês, amém? Pastor Júnior? Depois dele, tá? Amém? É bom demais tirar essa máscara. Jesus! Rapaz, o trem nojento, né? Mas necessário nesses dias atuais, né? Graças a Deus. Quero agradecer a Deus em particular pela minha vida da minha esposa, a Josnete, né? Os meus filhos, Caio César, João Vitor e a nossa nora filha, né? Que é a Júlia. Deus tem abençoado bastante, de forma muito especial, né? Graças a Deus. Quero aqui elencar aqui a presença de muitas pessoas que a gente conhece e também dizê-los e fazê-los conhecer a nossa satisfação de vê-los, né? E revê-los. Para nós também constitui uma alegria muito grande. É de suma importância. O homem, quando falo homem, a criatura divina, a criatura humana, ele fora feito por Deus, isso é indiscutível. A teoria da criação deixa muito menos perguntas sem respostas do que a da evolução. A da evolução é uma teimosia dos céticos, mas ela deixa muitas e muitas perguntas sem resposta. E nós somos criacionistas, acreditamos sim que existe um Deus todo-poderoso e que somos feitura sua. E ponto final. Não há como fugir dessa realidade. E acho interessante é que este ser, esta criatura, este homem, esta mulher, irmãos, pode observar, nós podemos andar por quaisquer caminho, lugar, seja o que for, mas sempre haverá um anseio dentro desse ser humano. Porque esse anseio é espiritual, que só se completa, só se preenche com o que é espiritual. Quantos homens ricos, eu já conheci muitos homens ricos. Em Brasília eu tinha uma aproximação com um homem muito rico, e ele falava para mim: pastor, o que é que... Um dia eu estava na fazenda dele, só para os irmãos terem uma ideia, a fazenda dele, eu não vou falar o nome porque ele é muito conhecido em Brasília. Eu estava na fazenda dele, só a fazenda dele, do Alaô, né? Vou falar. Só a fazenda, na fazenda dele, só no curral dele, ele tinha gasto 300, naquela época, 300 mil reais. Naquela época. Eu falei, Alaô, eu morava no Lago Azul na época, num barraquinho. Eu falei: moço, esse curral aqui dava para me morar como rico no Lago Sul. Esse curral é muito top, cara, muito rico. Ele falou, ele estava assando um boi. Quando eu cheguei lá, ele estava assando um boi inteiro, assim, tem um buraco, eu nunca tinha visto na minha vida. Cavou um buraco, tinha um negócio lá e o boi inteiro. E eu comecei a conversar com ele, comecei a falar com ele, e ele começou a chorar. E ele chorava e dizia, e falou para mim, ele me chamava de Laurentino: pastor Laurentino, deixa eu te falar uma coisa. Realmente eu sou muito rico, eu tenho muita riqueza,
Mas eu não consigo fazer uma viagem de Brasília a Goiânia sem ter que parar em Anápolis e entrar numa clínica. E ali eu tenho que ser consultado. Porque tem um vazio. Eu falar para ele, é um vazio que você tem e só vai ser preenchido por Deus. Porque o homem fora formado de forma também numa triunidade: alma, corpo e espírito. O corpo volta ao pó, a alma é o centro das emoções, mas o espírito só é preenchido pelo que é espiritual. E pode andar por onde quiser, pode virar famoso, pode vir o que for, mas só preenche com o espiritual. Não adianta, né? Então, lembremos disso. E eu acho interessante, seremos bem sucintos e já vamos orar por esses pedidos, né? Estamos passando por uma crise, desses dias muito complexa, de uma complexidade muito grande. A gente não pode descuidar em hipótese alguma, mas também não podemos arredar o pé do que nós temos de mais importante. A igreja, ela está fundamentada em 2 pilares muito importantes. Existem outros pilares, mas eu quero fazer menção de 2 pilares que a igreja não pode arredar o pé. Se arredar, teremos dificuldades. O primeiro pilar chama-se a fé. Quando o escritor aos Hebreus escreve sua epístola, e muitos asseguram que ali tinha a letra de Paulo ali, mas ninguém, como está omisso, a gente vai chamá-lo de o escritor. O escritor aos Hebreus capítulo 11, ele diz que sem fé é impossível. O texto bíblico botou uma impossibilidade. Dinheiro não vai mover isso, riqueza não vai mover isso, fama não vai mover, cultura não vai mover isso. A Bíblia botou uma impossibilidade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. O texto foi taxativo, pastor Fernando. Colocou lá um ponto final lá, botou lá. Sem fé é impossível, porque a fé é a mola mestra que movimenta todo o mecanismo. Não tem jeito, ou tem ou não tem. E como se adquire fé? A fé, a Bíblia diz que ela é, Jesus é o autor da fé. Não só o autor, ele também é aquele que implanta em nós a fé através de ouvir a palavra. Por isso que é importante, já viu que esses dias que a gente ficou distanciado, como a gente sente? A gente não deixa de ser crente, mas a gente sente, porque precisamos ouvir. Precisamos chegar aqui alguém que às vezes nunca entrou numa escola, mas ele chega e diz assim, Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. E eu estava passando um problema, faltou o gás, e eu assim fechei os meus olhos, não tinha dinheiro, e orei e o gás chegou. Pronto. Isso faz com que a nossa fé seja emotivada. Nós precisamos ouvir, porque o ouvir, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Tem que vir para a casa de Deus, tem que ouvir. A fé, elemento essencial para a vida do crente. Não há como dizer-se crente sem fé. Não tem jeito, é impossível. Segundo elemento que eu considero muito essencial para a vida da igreja: fé e depois unidade. Unidade. A oração sacerdotal, João 17, ela traz a máxima das orações, até porque foi feita por Cristo, né? Que ficou considerada a oração sacerdotal. Aquela oração, ela fora tão poderosa, ela foi tão
tremenda, que ela não foi só para aquela época. Jesus orou por eles, e esta oração de Jesus, ela vem transcendendo tempos e tempos e alcança-nos. E se o mundo existir por mais 1000 anos, ela vai alcançar mais 1000 anos. É a oração sacerdotal. E nesta oração Jesus disse: para que, Pai, assim como eu e tu somos um, eles sejam um conosco. Unidade. Paulo escreve aos Efésios e ele diz: para que nós possamos ser formatados na unidade do Espírito Santo. Quando lemos o livro de Atos, não somos saudosistas não, mas encontramos o livro de Atos, uma igreja formatada pela unidade. E a Bíblia diz que um só era a alma e um só o coração. Unidade. Então lembremos disso, para podermos caminhar aqui e alcançarmos o que está preparado lá na frente. Precisamos caminhar pelo caminho da fé, fundamentado na unidade que é o Espírito Santo que gera em nós. Amém? Então lembre disso, guarde essa palavra no seu coração, né? E em Mateus 24 diz assim, e já estaremos orando. Mateus 24. Esses dias eu estou lendo os evangelhos, já li as epístolas e agora estou lendo os evangelhos. E diz assim, Mateus 24, versículo 3: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele, Jesus, lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Ser enganado é muito fácil, ou então viver enganado. Mas aquele que estiver fundamentado em uma fé sólida e na unidade vinculada pelo Espírito Santo, esse vai enxergar bem e vai alcançar os seus objetivos, ou seu objetivo maior, que é a chegada no reino celestial. Amém? Quero convidá-lo a nós, então de pé, nós fazermos uma oração. Já foram mencionados aqui os nomes e os pedidos, né? Se houver mais alguém, então apresente aí diante do Senhor, e Deus, Ele vai bondosamente lhe atender por fé. Um centurião rogou que o Senhor, mandou seu servo, disse: olha, fala para Jesus vir aqui, fala para Jesus vir aqui na minha casa. E Jesus então fez menção de que ia na sua casa, e quando chegava próximo, o centurião saiu, interpelou o Senhor, disse: Senhor, mestre, eu não sou digno que entre na minha casa, mas faz uma coisa, eu também sou oficial, tenho soldados à minha disposição, eu dou a ordem a este, vai, ele vai, vem, ele vem. Faz o seguinte, diz só uma palavra. Jesus virou para a multidão e disse: nem em Israel vi tamanha fé. Pode ir, volte para casa. Quando ele chegou, o milagre tinha acontecido. Fé, né? Você não vai enxergar fé, você não vai poder tocar na fé, você não vai poder dizer: então me mostra a fé. Você não embora abstrata, mas ela é existente e suficiente para nos transformar em grandes vencedores. E lá na frente nós receberemos a vitória de Deus. Então ore comigo, com fé. Ore com fé.
Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Teu Santo Filho Jesus, que estamos, ó Deus, em Tua casa, muito gratos por estarmos aqui, por nos conceder essa oportunidade de estarmos na Tua casa. Ó Deus, vivemos um momento crítico, que sabemos, ó Deus, que vai passar, outros virão, mas o que mais importa é que sabemos que Tu estás no barco. Não importa o tamanho da onda, o que interessa é se Tu estás no barco, e temos plena convicção de que estás aqui conosco. Então, Senhor, nessa hora, nós te rogamos o Teu favor, a Tua graça. Faz com que, ó Deus, a cada dia da nossa vida, esta fé, ela aumente, ela cresça, ela se robusteça. Faze também, Senhor, que a cada dia, ó Deus, esta unidade da igreja, ela seja fortalecida em Ti, para que Teu nome seja glorificado. Ó Deus, rogamos por todos os pedidos que foram aqui formulados. Ó Deus, Tu conhece cada um, Tu sabes de todo o problema, da dificuldade, mas nós sabemos, ó Deus, que Tu és grandioso, poderoso para reagir à nossa fé. E nesta hora, com fé, rogamos a Ti, intervém com um milagre, e o Teu nome será, ó Deus, glorificado ainda mais. Ó Deus, obrigado, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, e continue abençoando a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Encherei de conhecimento, e a minha graça não se apartará de você. Que está chegando. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. A Bíblia diz que Deus não habita em casa feita por mão humana. Aleluia, Jesus. O que a palavra quer dizer, meus amados, é que Deus habita numa casa que Ele fez. E essa casa é o nosso coração. Nessa noite nós vamos louvar o Senhor com esse hino que fala: Tu és bem-vindo aqui, a casa é tua, pode entrar. E nessa noite você tem a liberdade de louvar o Senhor com a letra deste hino, dizendo: Senhor, o meu coração é Teu, essa casa, Senhor, é Tua, entra, faz morada nela. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus.
Senhor habite em nossos corações. E se há algo, Senhor, que Deus vinha tirar, algo que não te agrada, algo que não é da tua vontade, Senhor, que venha ser retirada, para que nós possamos sentir o mover do teu Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Nesta noite nós vamos cantar Essa Casa é Sua. Aleluia. Louvado seja Deus. Opa, obrigado. Tenho muito medo. Agradeço pelas orações. Estou preocupado. Eu tenho um sobrinho que também testou positivo, minha irmã, meu cunhado, mora em Goiânia. E a gente fica preocupado. Mas Deus é bom. E no início até que fazia mais medo, mas agora o pessoal vai descobrindo muitas coisas aí, vai fortalecendo e tem como combater mais essa doença aí. Eu quero agradecer, eu não falei para todos, mas alguns dos irmãos, tem coisa que acontece na vida da gente, comigo mesmo. Às vezes eu tenho dois tipos de choro. Às vezes a gente tem um choro de alegria e tem um choro de tristeza, né? Nem todo, não sei se é igual, mas quando eu fico alegre por alguma coisa, eu posso até chorar, até choro. E eu não sei se eu sou besta ou se a outra pessoa no que eu vou falar, se é besta, porque tem gente que fala bem assim, quando a filha casa, não me traz neto, não quero. Vê se não me aparece com neto. Eu não sei se é besta essa pessoa, se é eu, porque quando meu filho ele nem casou, começou a namorar, pronto, já trouxe a moça para morar mais ele. Aí um tempo ela ficou grávida
Eu percebi, perguntei, estava até com medo, escondendo, mas eu percebi e perguntei, ela falou, sim, estou grávida. E eu falei bem assim, eu só espero que você não me traz mais um macho aqui para dentro dessa casa, porque eu tive 3, tudo macho. Aí só ficava assim, né, sozinho. Eu falei, vê se me traz uma neta, porque eu já tenho um neto. O primeiro é neto, né? E tudo bem, foi lá, depois fez um exame, ela chegou, é uma menina. Eu fiquei muito alegre, até chorei, fiquei muito alegre, né? Falei, que bom. E essas coisas assim a gente começa, eu creio que todo mundo já tem observado aqueles pardal quando eles começam a fazer um ninho. Pensa que bicho que faz um tecido grande, eles é capaz de entupir uma calha de um telhado. E é parceria, é aquele monte, ele junta muito capim ali. E às vezes a gente também é quase desse jeito. Então, quando a minha nora ficou grávida lá, a gente começando juntar, fazer roupinha, berço, tudo preparando, naquela alegria, né? Eu já até brincava, olhava pro berço e falava bem assim, ó, vovô. E aí a mãe, a sogra do meu filho, já chegou falando para ele que iria dar o nome da menina. Ele deu uma resposta para ela meia bruta, mas eu achei que ele foi o correto. Ele falou, não, a filha é minha, eu não vou aceitar que nem a senhora nem meu pai dá nome. Eu sei, eu e minha esposa, nós sabemos fazer isso. E então o que é que ele fez? Ele chegou lá em casa e falou, velho, meus filhos me chamam de velho, né? Onde é na Bíblia aí que fala o nome das pessoas? Eu falei, é que você quer, meu filho? Pois tá aqui, vou te dar, tem uma lista de nome aqui na Bíblia. E ele foi procurar, arranjou o nome lá, se interessou. Eloá era o nome da menina, bom demais. Mas só que quando estava com 7 meses, ela passou mal, foi lá no hospital, perdeu a bebê. E eu fiquei muito triste, eu chorei, porque a gente estava naquela alegria. Então acontece isso. Choro de alegria, choro de tristeza. Falei só para o pastor na época, assim, né? Falou para algumas amigas e muita gente orou, né, também, e preocupado com a mãe, com sequela, porque isso é muito ruim. Mas o que é que as pessoas falam? Quer consolar a gente? É igual ter uma situação de pessoas quando morre alguém da família, morre, as pessoas chegam e te abraçam, aí tenta te consolar falando bem assim, foi descansar em paz, né? Aí quando fala isso comigo, eu falo, eu prefiro viver cansado. Mas morrer para descansar em paz, estou fora. Então, mas é o jeito das pessoas. Claro que a gente não vai parar de falar isso. Então, do mesmo jeito, as pessoas chegavam, né? Às vezes falavam para mim, para minha esposa, meu filho, não, pois é, aconteceu isso. Mas às vezes é novo, vem outro. Mas um negócio que, para a pessoa que quer consolar a gente, não é uma questão de vir outro, é a questão do que perdeu, é uma vida. E a gente sente, é muito ruim isso aí. E Deus abençoe que ninguém passa por isso, porque não é bom. Tudo bem, mas depois o médico falou para ela que se a criança nascesse, que ia ter problema. Então Deus sabe direitinho o que faz, porque a dor de uma perca é muito grande, é maior que a que ganha, e maior seria a dor do ganho que você convive com o ganho, começa a alegrar com o ganho de uma forma bem maior. Então Deus sabe o que faz. Eu não vou ler a Bíblia porque eu tirei o óculos também aqui, com a máscara não tem como ler óculos, mas eu já li e vou falar para você. Eu quero falar aqui a respeito de oferta, de dízimo, de oferta. Isso é uma coisa até chata de falar. Eu dirigi igreja por uns anos. Pensa como eu não gostava de falar isso, mas a Bíblia manda falar e a gente fala sobre isso. A igreja precisa. E eu fui dar uma olhadinha, logo me veio a história de Neemias. Se você quiser ver, tá Neemias capítulo 6. Neemias estava fazendo uma grande obra. Ele fez um muro, ele murou uma cidade toda. E ele estava preocupado, porque pensa num homem trabalhador, assim como o pastor Reginaldo que tem interesse de ver bonito, de dar um bem-estar para os membros da igreja, para as pessoas que vêm, e isso é muito bom.
Mas sempre tem alguém que tenta parar você. Neemias aconteceu isso, aconteceu lá um Jesse, um Sambalat, mais outras pessoas que tentavam parar Neemias com as suas obras. Chegou um ponto de Neemias falar: rapaz, por 4 vezes você já me pede para mim descer, eu não vou sair, porque se eu sair daqui a obra para, eu não quero que pare, essa obra tem que continuar. Já no capítulo 7, no versículo 70, Neemias já está pedindo o povo para trazer agora as ofertas para a casa do tesouro. Ele precisava de ajuda, ele precisava disso para continuar a obra, porque não podia parar. E se você dá uma olhada aí no versículo 70 do capítulo 7, o que é que o povo fazia, os chefes da família? Gente, hoje a gente tem muito dinheiro, a gente mexe mais com dinheiro. Naquele tempo também tinha dinheiro, mas o que apareceu de ouro para a oferta naquele lugar, mas era tanta coisa que o povo levava, e não era pouco, não, era muito. E o povo abria a mão para ajudar a obra, e sabe o que Deus fazia? Aí Deus prosperava aquele povo ainda mais. Era mais abençoado ainda, porque quem mais ganha não é nem quem recebe, quem mais ganha é quem entrega. E isso é uma coisa certeira. Eu tenho certeza que muitos de vocês já têm experiência com esse tipo de coisa que eu estou falando, e Deus se agrada disso. Então eu quero orar para você. E mais uma coisa, é ruim, às vezes tem hora que é quando a gente fala em meter a mão no bolso, quando o pastor pede dinheiro para a igreja, a gente lembra de tantas coisas que a gente tem que fazer, prestação do carro, conta e muita coisa que acontece. Eu tenho que fazer uma reforma na minha casa, mas ainda sobra, dá para fazer, dá para ajudar. E quando a gente trava isso aí, as coisas também começam a dar ruim. E tem um ser que alegra com isso, o inimigo. Ele gosta disso. E quando você começa a abrir as mãos para a obra de Deus, você está repreendendo isso, o devorador, sabia? É repreendido isso, e as portas serão abertas. Então essas são as minhas palavras que eu queria falar para você, e queria convidar você para ficar de pé. Quero orar por você. Já viu que nessa situação que estamos passando, o mundo todo, eu até pensei que ia ser uma calamidade muito grande, a preocupação de fome e muitas outras coisas. Os governos até estavam preocupados também com isso, que quem não morresse da doença ia morrer de fome, porque ninguém podia, e era aquela coisa toda que estava no início. Você sabia que parece que está sendo uma época que as pessoas estão até trabalhando mais, pelo jeito, pelo menos na minha área. Eu fiquei desempregado, eu estava trabalhando na empresa, eu fiquei desempregado. Eu saí da empresa numa sexta-feira, na segunda-feira eu comecei a trabalhar por minha conta, e até hoje eu nunca parei, nem estou podendo vir trabalhar na igreja porque eu estou cansado. E até hoje eu nunca parei e estou rejeitando serviço. Só essa semana eu rejeitei 2 propostas de serviço em Brasília, porque eu voltei, porque eu era empreiteiro. Então aí estava fichado, então voltou o conhecimento, e as pessoas, é o que eu sempre falo, o que eu faço, a minha marca, muitas pessoas conhecem. E então eu falei, tá bom demais, Deus está abençoando, só que o dinheiro é pouco, mas também não para, tá bom demais, é melhor, como aquele dizer, pingar um pouquinho do que secar tudo. Então tá bom. Senhor, meu Deus, neste momento, Pai querido, nós clamamos a Ti, Senhor, em favor de tudo, Senhor, colocamos em Tuas mãos. E quando colocamos em Tuas mãos é porque nós acreditamos que o Senhor é o Deus que resolve, é o único que resolve, Senhor. O Senhor tem nos fortificado de uma forma tão especial que estamos de pé, Senhor. Oh, meu Deus.
Já foi orado aqui, Senhor, pedindo o Senhor para nos livrar, meu Deus, dessa doença maléfica, mas eu ainda continuo te pedindo. Peço, Senhor, em favor da minha irmã, do meu sobrinho, do meu cunhado e de mais pessoas, meu Deus, que está contaminado, ó Pai. Que o Senhor dá força, dá saúde, ajuda, meu Deus, para que essas pessoas não morram, Pai. Oh, Jesus, clamamos a Ti, Senhor, por tudo e agradecemos por tudo. Eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, Senhor. Porque, Senhor, tudo que é colocado em Tuas mãos, ó Pai, teremos que aceitar porque acreditamos que o Senhor está no controle. Oh, Jesus, e eu quero te pedir em favor dessa pessoa, Senhor, que vai dizimar, que vai ofertar, aquele que não vai. Senhor, aquele que está desempregado, que precisa, Senhor, abre uma porta para ele, ó Pai. Meu Deus, aquele, meu Deus, que está debaixo do jugo de Satanás, que seja repreendido agora. Eu repreendo, Pai, pelo poder do Teu nome, para que o inimigo não venha ter prazer, Senhor, na vida da pessoa, dessa pessoa, nem na casa, nem nas portas. Repreendo, ó Pai, em nome de Jesus, o devorador, o roubador, meu Pai. Não deixa que ele tenha esse prazer de colocar as mãos de nada daquilo que chegou às mãos dos Teus servos, mas tudo que chegou às mãos dos Teus servos, que sejam abençoados pelo poder do Teu nome. Isso, Senhor, eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos ficar de pé para nós louvar o Senhor Jesus. Se você quiser louvar com palmas, pode louvar também. Louvado seja Deus. Mais
Mateus capítulo 22, amém? Os recados já foram dados. No final vamos orar apenas pelas as nossas avós. Mateus 22. Assim está escrito. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou o casamento do seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já estão mortos, e tudo já está pronto, vinde as bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e o outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e o mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e enviou o seu exército, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois das saídas do caminho, e convidai para as bodas todos os que encontrarem. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus quanto os bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupcial, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele se emudeceu. Então disse o rei aos servos: amarrai-vos os pés e as mãos, levai-vos e lançai-vos nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Amém? Meninas, imagina vocês que estão pedindo noivo, né? Não é o caso das meninas aqui da igreja. Amém? Não é o caso. Mas vamos supor que vocês estão pedindo um noivo. Rapaz alto, bonito, galego, do olho azul, musculoso, sabe? Assim nessa vibe. Você encontra o rapaz, você noiva com o rapaz e vocês vão se casar. Vocês vão se casar amanhã? Embora eu esteja falando para os meus amigos que estão noivos: cara, aproveita a pandemia e casa, que aí não precisa fazer festa, não precisa gastar dinheiro das Arábias. Casou, está casado. Mas o povo quer porque quer esperar passar a pandemia para fazer festa. Mas enfim, vocês não vão casar da noite para o dia. Vocês vão marcar uma data, vão escolher um local, vão escolher o buffet, vão preparar os convites, bem bonitinho. Você e o seu noivo vão lá para o jardim botânico, no meio das árvores, fazer um buquê, para saírem bonitos na foto. E as melhores fotos vocês vão colocar, a melhor foto vocês vão colocar no convite e enviar para as pessoas que vocês amam, para os seus amigos do trabalho, de infância, a família e até aquelas pessoas que você querem fazer inveja porque você vai casar e fazer uma festa. Mas vai acontecer uma coisa: a pessoa que você mandou entregar o convite rejeitou o seu convite. A pessoa que você mandou entregar o convite pegou quem estava entregando o convite e bateu na cara dela, rasgou o convite na cara dela. E um caso mais drástico ainda: a pessoa que estava levando o seu convite foi morta pelo convidado. Você continuaria com essa pessoa sendo convidado para o seu casamento, sim ou não? Sim ou não? Acho difícil. Não é verdade? Eu sempre fui extremamente ansioso, não nego. Quem me conhece sabe. Quando eu era criança, há um tempo atrás, pouco tempo atrás, muito pouco tempo atrás, a minha vida vivia em torno do calendário. Como que era isso?
tinha alguma festa para acontecer, eu ia lá no calendário e marcava o dia da festa. E todos os dias eu ia ao calendário para marcar quantos dias faltavam para aquela festa. 3 datas sempre foram as básicas: o dia do meu aniversário, Natal e Ano Novo. Neste meio tempo aí tinha alguma coisa da família, tinha alguma coisa da escola, dos amigos, mas eu ia lá e falta tantos dias para o meu aniversário. E no outro dia, falta tantos dias para o Natal. De todas as passagens bíblicas que comparam os judeus aos não-judeus, que somos nós, esta é talvez a passagem que mais nos compara a eles. O Senhor Deus, e ontem eu estava conversando com o De Alisson aqui na igreja, sempre se apresentou à humanidade através de alguém. Desta vez, ele se apresenta a um homem chamado Abraão, a história vocês conhecem, e ele diz, através dos seus descendentes. Já tinha uma promessa anterior a Abraão, de que tinha entrado o pecado na humanidade, e que através de um homem o pecado também sairia da humanidade, e que este homem viria através de uma mulher. Já falei isso aqui na igreja também. Por que toda mulher queria ser mãe nos tempos bíblicos? Porque a promessa era de que ia vir de uma mulher. Mas Isaías pega e dificulta a coisa e diz, não é uma mulher qualquer, é uma virgem. Pronto, deu ruim. Mas o Senhor se apresenta a Abraão e diz para ele, vão ser milhares, e através de você vai vir o Salvador. Estou preparando uma festa de casamento, e vocês são os principais convidados para tal. Vocês, os hebreus. O meu filho vai sair do trono dele, vai descer, se fazer um de vocês, e através da morte dele, este casamento vai acontecer. Mas antes de acontecer o casamento, o Senhor enviava diversos mensageiros para preparar este povo para o dia do casamento. E o que é que acontecia com esses mensageiros que eram enviados para os judeus prepararem os seus caminhos para quando o Senhor viesse? Os próprios judeus ultrajavam, xingavam, oprimiam e até mesmo matavam. Ao ponto que o Senhor se ira com esse povo. Nós sabemos que a salvação é para todos e a promessa é que era para toda a humanidade. Mas através dessa ira, o Senhor abre esta salvação para toda a humanidade. O pastor Reginaldo conta que ele era criança ainda e a avó dele comprou um saco de balinhas para ele. E ele ia lá todos os dias, uma balinha e chupava. E em um dia, alguém visitando com outra criança, e o pastor, menino velho do buchão, ele está assistindo. Menino velho do buchão ia lá, pegava a balinha e dizia, e eu tenho, você não tem. E eu tenho, você não tem. E aí a vozinha olhando aquilo, na hora que a visita foi embora, chamou a criança, vem cá, pegou o saco de balinha inteiro, toma, leva para você. A Júlia agora há pouco falou dessa teimosia do povo de Israel. O povo difícil. Ontem eu estava lendo que quando Moisés está preparando o povo para entrar em Canaã, antes de sua morte, o Senhor diz a Moisés para replicar ao povo, dizendo o seguinte: eu vou dar esta terra para vocês, não é porque vocês são bons, é por causa da maldade desse povo aí que eu vou tirar deles para dar para vocês.
Nós recebemos a nossa salvação através de Cristo Jesus, não é porque nós somos bons, foi porque os judeus agiram de forma errada. Tu é bom? Só se for para você. Semana passada o apóstolo Paulo escreveu uma carta para a igreja de Coríntios. Vocês lembram dessa carta? Tem uma semana que ele escreveu essa carta. E a notícia que eu tive é que ela não foi vista com bons olhos por muitos na igreja. Lá, tá bom? Não é aqui não, a igreja lá. E aí ele teve que escrever a segunda carta aos Coríntios. E em dado momento ele diz: olha, eu fiquei sabendo que vocês se entristeceram pelo que eu escrevi para vocês. E eu até quis ficar triste porque vocês ficaram tristes. Mas eu soube que muitos de vocês, depois da tristeza que ficaram por ler a minha carta, se arrependeram dos pecados de vocês e mudaram a conduta de vocês. Segundo Coríntios, capítulo 7. Oito, 7, 8. Porquanto, ainda que vos tenha entristecido com a minha carta, não me arrependo, embora já tivesse me arrependido por ver que aquela carta vos entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque foram entristecidos para o arrependimento, pois vocês foram entristecidos segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano nenhum. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Quando eu era criança, há pouco tempo atrás, eu via nos noticiários que quando algum político era denunciado por corrupção ou qualquer conduta libidinosa de acordo com o cargo que ele ocupava, era motivo de vergonha. As pessoas tampavam o rosto, ninguém queria ser visto por vergonha. Hoje não, hoje é escrachado. Hoje roubei mesmo, quero é que prove. Ou então eu nego, mentira, não fui eu. O dinheiro está lá na conta dele. O dinheiro está na conta dele. Mas enfim. A tristeza segundo Deus e aquela que você sente quando você percebe através do Espírito Santo que você pecou contra Deus, através do seu irmão, e você sente essa tristeza no seu coração, que bom que você ainda sentiu essa tristeza. É impossível pecarmos contra o Senhor sem antes ter pecado contra o nosso irmão, porque o nosso relacionamento com Deus se baseia no nosso relacionamento horizontal. Você marido, você esposa, você pai, você filho, eu, você, irmãos em Cristo, amigos de escola, de trabalho. Na nossa conduta diária é comum e até normal que você fale alguma coisa que me entristeça ou que eu fale alguma coisa que lhe entristeça. Normal. Mas se por algum motivo você tem trazido tristeza ao coração das pessoas que estão ao seu lado, deliberadamente, eu quero lhe dizer para você que você corre um grande risco de não estar nesse casamento. Maridos que depreciam as suas esposas, esposas que depreciam seus maridos, filhos que desonram seus pais, pais que causam a ira aos seus filhos. Cuidado. Cuidado para você não estar na lista daqueles que recusaram o convite para ir para o casamento. No versículo em que fala das vestes nupciais, todo mundo para e pensa em usos e costumes. E isso não tem nada a ver.
Se Jesus voltar e você estiver tomando banho, você vai ficar? Hã? Você está lá tomando banho, eu espero que você tire a roupa para tomar banho. Eu conheci. Essas vestes nupciais, nas quais este homem não estavam vestidos, não quer dizer a roupa que você veste. Quer dizer do seu caráter que ainda não foi mudado pelo Espírito Santo. Quer dizer das tuas condutas que você ainda não abandonou depois que você assumiu publicamente que quer servir a Jesus. Para algumas pessoas é um processo demorado. Você passa 50 anos debaixo de um vício. É difícil, pastor, da noite para o dia sair dele. Mas conduta de caráter, meu irmão, isso aí. É a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim e eu vou morrer assim. Tu vai morrer mesmo. Sinto muito. Quando aquele homem expulsa, o rei expulsa, o homem que não estava vestido com as roupas nupciais, isto quer dizer que no reino de Deus e na festa do casamento de Deus opera tão somente a vontade dele. Você sabe por quê? O povo de Israel era tão teimoso, e você sabe por quê? Eu e você somos tão pecadores diante de Deus, diante do reino de Deus, porque eu e você não entendemos o que é reino de Deus. Na verdade, nós não entendemos nem o que é democracia, que dirá reino. Aqui na democracia vence o candidato que a maioria escolheu. É verdade ou não é? Vence o candidato a presidente da república que a maioria escolheu, a minoria aceita que dói menos. Mas não, é um mimimi. Vence o governador, o prefeito, o vereador, o deputado, o senador, que a maioria escolheu. No reino de Deus, querido, não tenha a vontade da maioria do povo, da maioria, tenha a vontade de um. Quem é? O rei. Nós estamos pintando a igreja. Force abrir aqui para a igreja a cor das paredes. Quer ver só? Fala aí. Mas, aqui, essa parede. A cor, você quer? Que cor que você quer aqui? Cinza. Azul. Marcos. Branco. Você, Darius. Preto. Só mais uma. Só para causar discórdia. Amarelo. Mas não. O pastor trouxe. Depois eu conto para os irmãos a cor das. É uma coisa assim, né? Mas os irmãos estão entendendo que uma coisa tão simples como essa poderia gerar conflitos? Um quer amarelo, o outro quer preto, normal. Mas se aqui quem reina é a vontade de Deus, e se ele chega e fala é preto e acabou. Lá no reino dos céus, no sermão da montanha, onde Jesus ensina-nos a orar, ele diz: que seja feita a tua vontade na terra como ela é feita lá no céu. Lá no céu a vontade dele é soberana. E você, quando ora, fala: Senhor, me dá, mas que seja feita a sua vontade. Mas, está errado.
Se você quer conforme a vontade dele, então entrega tudo para ele. Entregue e deixa com ele. Eu costumo orar por alguma coisa por 3 vezes. 1, 2, 3. Porque se eu oro e estou entregando nas mãos dele, está lá. Costumo dizer que quando a gente ora muito, fala tentando explicar para Deus, é a mesma coisa de você pegar o seu carro, deixar no mecânico e de hora em hora ligar para o mecânico falando para ele o que é para fazer. Até que o cara apela e diz: vem cá, o mecânico sou eu ou é você? Já que você sabe fazer o negócio, por que você não fez? Chega o cliente, chega o paciente no médico: doutor, eu vim aqui para o senhor receitar para mim uma vacina. Eu falei: então para que você veio aqui? Vai na farmácia. Aí chama o médico de bruto, né? O médico é bruto. Eu estou vendo isso lá na medicina veterinária. O animal está passando mal, vai no Dr. Google. Essa semana chegou um com uma pitbull lá, parecia um balão. Ah, eu acho que ela está parindo. Ontem saiu um cachorro morto. A doutora olhou e falou assim: ela está parindo e tem mais aí dentro. Só não posso garantir vida. Quando a gente abriu o animal, tudo morto. O útero da cadela em decomposição. E o cliente lá na porta, achando ruim porque estava caro o procedimento. Meu irmão, minha irmã, eu e você fomos convidados para esse casamento. Você está feliz por isso? O casamento agora é comigo e contigo, não comigo e contigo. Eu e você vamos casar com o noivo. Mas eu quero te dar um recado, e ele vale para mim. Não vacila não. Não vacila não, porque assim como uma balinha foi te retirada de um, foi dada para outro, pode ser retirada do outro e dada para outro. Assim como o convite foi retirado de um e passado para outro, e tinha alguém lá descaracterizado, pode ser que eu e você estejamos descaracterizados, e pode ser que eu e você estejamos fora da lista de casamento. Quando eu e você somos convidados para alguma festa, para algum baile, chega no convite a data, o dia, o local e as vestes nas quais você deve estar vestido para tal. Esporte fino, social, e você não entra se não estiver vestido de acordo com aquele momento. Você vai entrar para o casamento da igreja com Cristo, sendo levado pelo Espírito Santo até lá. Se no meio do caminho você abandonou a pessoa do Espírito Santo, se no meio do caminho você abandonou a pessoa do Senhor Jesus, e você só tem vindo à igreja cumprir horários litúrgicos, Jesus, misericórdia. Essa pandemia e esta crise, este afastamento social tem servido para alguma coisa, e eu sempre tenho dito isso aqui. Se nestes mais, que era para ser 40 dias, já vão para quase 6 meses, você não leu a Bíblia, você não orou e você não jejuou, meu irmão, o problema não está no pastor, não está na igreja. Tem alguém com problema. Que nós não sejamos como aqueles irmãos de Corinto que, ao ler a carta, reclamaram com Paulo. Quem esse cara pensa que é? Acontece que quem escreveu esta palavra aqui é um Senhor soberano, criador de todas as coisas imagináveis e inimagináveis que você possa pensar. Reclama com Ele. Quando você for confrontado de acordo com o seu pecado pela palavra, conversa com Ele.
Não sou eu, não é o pastor, não é a igreja que te confronta. No máximo a gente te afronta por falta de conhecimento. Que Deus, através do Espírito Santo, te convença diariamente de que você está caminhando para uma festa de casamento. E que lá você vai ter que ter critérios para entrar nessa festa. Critérios estes que você diariamente vence, se aproximando do pai do noivo. E graças a Deus, nós temos liberdade no Espírito Santo para orar e buscar a presença dele quando e onde quisermos. Amém? Que Deus abençoe esta igreja. Eu te vejo lá no casamento? Se Jesus voltar, você vai ficar feliz? Aê, amém. Tá vendo só? A igreja pegou a onda. Vamos orar pelas as nossas avós. Hoje eu estou vendo duas aqui, irmã Aparecida e irmã Ana. Vem uma aqui e outra bem aqui, amém? Vem de máscara, vamos orar por vocês. Dia desses eu estava conversando. Tem mais alguma avó? Irmã Marilene, fica no meio, irmã Marilene. Pronto. É mesmo, mulher? Tu já é vó? Vem os nossos avós aqui, amém? A mãe da Amanda já é vó? Recebe. O pai do Caio já é avô? Recebe. Amém? Amém. Minhas irmãs e meu irmão, a Bíblia diz o seguinte: que a coroa do pai é ver o filho dos filhos. Dia desses, um avô me falou o seguinte: Fernando, você sabe por que eu mimo tanto minha neta? E eu disse não. Ele, porque agora com a minha neta eu não tenho mais preocupação em educar, eu só preciso amar. É por isso que vô estraga neto, porque vocês já criaram os filhos de vocês e agora o resultado é amar o resultado que vocês tiveram com os filhos de vocês. Então, parabéns às avós da nossa igreja. Nós inclusive temos na nossa igreja duas bisavós, não é verdade? A Castorã e a irmã Judite. E a Nana, exatamente, nós temos irmã Bela também. Olha só que igreja abençoada. Se vocês são bem-aventuradas por terem netos, elas são bem-aventuradas por já verem bisnetos. Amém? Eu digo para namorado o seguinte: quando eu tiver filho e o menino chegar em mim e falar assim, eu quero ir para casa do meu avô, eu vou falar assim, ó, tu quer apanhar antes ou depois? E se eu viver para ver meus netos, eu vou mimar e estragar, sabe? Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pela vida das nossas irmãs e dos nossos irmãos que o Senhor honrou ao ponto de ver os filhos dos filhos e até mesmo o filho do filho do filho, sim. Que o Senhor continue dando saúde e sabedoria para essas mulheres conduzissem as suas famílias. Ser com elas, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Amém? Mais algum recado? Nós temos aniversariantes essa semana. Irmã Bela, amém? Fez muitos aninhos. Maria Rita, cadê Maria Rita? Está ali atrás. Deus abençoe. E o Manuel. Você? Foi você ou foi o pequenininho? Foi o caçula, né? Deus abençoe vocês grandemente. Amém? Meus irmãos, vamos orar terminando. Estamos terminando no horário. Deus abençoe grandemente sua vida. Um recado aos homens. Até quinta-feira nós vamos estar aqui continuando na reforma da igreja. Esperamos conseguir pintar a igreja até quinta-feira. Amém? No máximo sexta nós queremos já estar com essa pintura terminada. Deus abençoe vocês. Aos nossos visitantes, volte sempre, sinta-se abraçado, amém? E se vier 3 vezes, já fica, amém?
Júnior, você começou orando, você termina orando. Amém? Amém? Oremos. Papai do céu, somos gratos a Ti, meu Pai, por essa noite, por ter falado no nosso coração, através dos louvores, através da Tua palavra, Deus. Pai, que essa palavra que o Senhor tem plantado no nosso coração possa dar frutos nessa semana, meu Pai. Possamos estar fortes e firmes sob a Tua presença, Deus. Pai, continua conosco, nos livrando, nos guardando, abençoando a cada dia, meu Pai, o nosso trabalho, o nosso pão de cada dia, Deus. E obrigado, Senhor. E amém, Deus. Meus irmãos, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Amém?